Mas falar de Mãe Terra, você ganha um monte de gente aí, olha, aí você tá na frente. Que beleza! Olha, é uma pessoa à frente do seu tempo. Nós estamos em tempos de guerra espiritual. Os demônios atacam mesmo os católicos querendo perder a nossa alma. Mais do que nunca, você precisa da cruz da Sagrada Face. Cruz da Sagrada Face que foi revelada por Jesus, a venerável irmã Maria de São Pedro, carmelita do século XIX. Poderosíssima essa cruz, use sempre, use com fé. Cruz da Sagrada Face, ela vem também com um livro da Sagrada Face, explicando para você como usá-la e também com orações especiais importantíssimas para a sua salvação. A Cruz da Sagrada Face está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face Tours, livros para a sua salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso anunciar a justiça de Deus sempre, é preciso falar de Deus sempre, sempre estarmos aí dando testemunho de Deus na nossa vida para as pessoas. E a gente conhece assim muitas pessoas que hoje em dia ficou demodé, fora de moda, a pessoa falar de Deus, falar de religião. A católica, as outras pode. As outras a mídia permite, tá? A nossa não. A nossa é proselitismo, como diz o Bergoglio, mas que falta de gosto você ficar falando da sua igreja, impondo a sua religião para os outros. Não, quem faz isso aí é a Globo, né? Quem impõe a nova era na nossa casa há décadas. Satanismo, nova era, tudo isso, todos esses valores demoníacos que eles defendem e colocam sob os mais formatos diferentes, embalagens diferentes, as mais brilhantes, maravilhosas, parecem legais, mas são todas puro veneno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que demos testemunho de Deus com a nossa vida, mas também com as nossas palavras. Não é só dar testemunho com a vida, o exemplo arrasta. A igreja falsa faz isso aí, né? Não precisa falar nada, viva o Evangelho, dê o exemplo, porque o exemplo arrasta. Então, o exemplo que arrasta é o exemplo do demônio, o exemplo do mal arrasta mesmo. A pessoa vê o indivíduo fazendo errado e vai junto. Mas procura dar o exemplo certo durante 50 anos da sua vida e volta a contar para mim se surtiu efeito, se alguém se converteu por isso. Então, a gente precisa estar falando de Deus. O Senhor nos deu língua, abriu a nossa boca para falarmos dele. Em cada situação que nós enfrentamos, em cada lugar que a gente está aí presente, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, a gente está falando do Senhor para as pessoas. E sempre, né, meus irmãos, com tanta gente passando tanta situação horrível, situações que só o Senhor é a solução, ninguém mais, não tem médico que cure, não tem empréstimo no banco que resolva, não tem conselheiro matrimonial que consiga equacionar o casamento, tantas situações que só Deus... Só pelo poder do céu a pessoa com fé vai conseguir a solução que ela precisa. E isso está acontecendo geral. Eu me espanto muito que antigamente as pessoas mais velhas do que eu, elas eram as primeiras a falar de Deus. Eram as primeiras, não importa a religião, falavam de Deus. Podia ser católico, até mesmo aí crentes, né? Antigamente falava crente, a pessoa falava de Deus. A gente, né, mocinho, assim, até falava, nossa, porque já tinha essa cultura, né? Mas falava de Deus. E hoje em dia não, gente. Hoje em dia não, a pessoa fala de meteorologia, de ciência, de sorte, de azar, de simpatia dessas aí da nova era, porque a nossa igreja não tem simpatia, caso você não saiba, né? Não existe isso. Então, quer dizer, as pessoas falam de qualquer coisa e tudo é permitido, quase tudo, menos a igreja católica verdadeira. Essa aí não fale. Mas falar de Mãe Terra, você ganha um monte de gente aí, olha, aí você tá na frente. Que beleza! Olha, é uma pessoa à frente do seu tempo, capaz até do padre chamar a pessoa lá, o padre da igreja falsa aí, chamar o indivíduo para lá, sei lá, um ministro, né, da Eucaristia, entre aspas, sei lá, algum cargo ali, porque que beleza! Esse leigo vale a pena investir nele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos prestar muita atenção nisso, e dar o testemunho de Deus e falar de Deus para as pessoas que precisam ouvir de Deus mesmo, precisam ouvir sobre Deus, o santo nome do Senhor, mesmo que elas não saibam, que elas não queiram, elas não percebam, mas elas estão precisando é de Deus. Isso acontece muito com o pessoal aqui da nossa cidade, para um pouco mais velho agora, a gente vê que não fala mais de Deus. Imagina então a garotada, o que vai falar? Vai falar nada, é só mais moço. Se a turma da nossa idade para frente já não está mais falando do Senhor, imagine, e gente que se diz católico, hein?
Eu sou católico, mas eu não vou na missa, mas eu tenho fé, entendeu? Eu rezo meu terço em casa. Tudo bem, né? Tem gente que faz isso. Tá, mas você tem um altar aí na sua igreja doméstica? Não, eu só rezo o terço aqui, quando dá tempo. Mas você faz confissão espiritual, comunhão espiritual? Não vou na igreja, eu já falei. Então, gente, cuidado com isso, porque é aquele católico que é católico não praticante que eles falam, né? Católico não praticante. A gente precisava tanto de comunista não praticante, precisava tanto aí de político ladrão não praticante, seria bom, né? Mas infelizmente o anticristo é para lá de praticante, então ele realmente está aí para fazer a obra do demônio e consegue essas coisas aí que são impressionantes. Então demos nós que somos de Deus, testemunho de Deus nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coisa absurda, o negócio realmente é de entortar. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias, 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.